Fala, turma! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Redcast. O podcast foi desenvolvido, foi pensado para que você, empreendedor, possa planejar e executar, o crescimento da sua empresa, para que você possa crescer o seu negócio de uma forma saudável, de uma forma correta. Hoje a gente tem um tema super interessante aqui, que é o tema da gestão financeira. Eu tenho certeza que em algum momento você já se deparou aí com questões relacionadas a finanças nesse desafio do crescimento organizacional. Tenho certeza que esse é um dos assuntos que mais interessam o nosso empreendedor brasileiro. Um próprio exemplo disso foi a pandemia. Temos pesquisas aqui que mostram que nos primeiros 6 meses de pandemia, 716 mil empresas fecharam as portas. Uma pesquisa Paulo Empresa do impacto da Covid, levantado aí pelo IBGE. E o que mais chama atenção nessa pesquisa é que a cada 10 negócios fechados, 4 negócios simplesmente elencam a falta de planejamento financeiro para que esse resultado acontecesse. E aí, o que muitos empreendedores muitas vezes não sabem é que esse problema da falta do planejamento financeiro muitas vezes nasce na própria casa do empreendedor. Para estar tratando sobre isso, eu chamei aqui um cara que entende tudo sobre essa temática. Daniel Ferreira, seja muito bem-vindo, meu amigo, à nossa bancada aqui. Vai ser muito bom conversar com você sobre finanças pessoais, empresariais. A gente vai bater um papo aqui super legal. Léo, obrigadão pelo convite, tá? E vamos conversar. Tem muita coisa legal aí pra gente bater papo hoje. Show de bola. Gente, só apresentar o homem aqui, ele é mestre em finanças, consultor, professor e palestrante. Daniel, fala um pouquinho aí da tua trajetória, por onde você já caminhou para chegar até aqui e falar, sobre essa questão de finanças corporativas, finanças empresariais aí, pessoais dos nossos empreendedores? Então, Léo, essa questão de dinheiro é algo que eu sempre, quando eu penso, me remeto à infância. Então, desde que eu era menino, cara, menino pequeno mesmo ali, as brincadeiras que eu tinha era banco imobiliário, né? Não sei se o pessoal aí, dependendo da geração da galera, lembra do banco imobiliário, mas jogava banco imobiliário, eu lembro de brincando com os meus primos, a gente se juntando ali, a gente chamava de vendinha. Então, era como se cada um tivesse um comérciozinho pequeno, a gente pegava objetos de casa ali, pegava dinheiro do próprio banco imobiliário, distribuía um valor igual para cada comérciozinho desse. Uau. E a gente ficava meio que vendendo um pro outro. Não, eu tenho uma chinela aqui, você quer comprar? Eu troco a chinela pelo tênis aqui e volto tanto. Então, desde pequeno, cara, eu sempre tive Fantástico, cara. esse time, por questão de dinheiro. E não é à toa que hoje já estou há mais de 20 anos aí trabalhando na área financeira, desde assistente financeiro, gerente financeiro de empresa, nos últimos 15 anos como professor universitário na área de finanças e mais recentemente nos últimos 4, 5 anos trabalhando também essa questão da mentoria financeira para pessoas, orientando aí pessoas, orientando empresários, profissionais liberais a lidarem melhor com o seu dinheiro. Então realmente é uma área que eu amo, uma área que eu gosto, faço por amor mesmo. É aquele trabalho que não é nem trabalho, né? Quase diversão. Quando você faz o que gosta, você para de trabalhar. Então, esse é o sentimento que eu tenho quando a gente fala de finanças. Fantástico, cara. O Daniel já trabalhou aí com a gente, vários projetos de consultoria, domina e sempre dá show, sempre que a gente tem um projeto aí em conjunto. Seja muito bem-vindo, Daniel. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Daniel, uma coisa que muitos empreendedores acabam confundindo mesmo, a questão patrimonial. Eu queria começar o nosso episódio de hoje falando sobre essa confusão patrimonial, o que é pessoa física, pessoa jurídica. Geralmente isso se mistura muito na cabeça do empreendedor. Eu acho que aí, muitas das vezes, está a raiz, talvez não todas as causas, mas a raiz de vários dos problemas financeiros que as empresas têm. E obviamente que isso acaba limitando ali o crescimento dessas organizações. O que é a sua experiência diz sobre isso aí? Então, tudo vem da questão da falta de organização, né? Palavra-chave aí é organização. Quando você não tem organização do seu dinheiro, você, querendo ou não, acaba misturando com da sua empresa, né? Da pessoa jurídica. Então, você chega um momento que você não sabe o que é seu, o que é da empresa, você começa a cometer aqueles erros básicos de usar cartão de crédito da sua empresa para fazer feira para sua casa, ou muitas vezes Pagar a comprar escola dos meninos. pagar a escola dos meninos e comprar carro no nome da empresa, né? Porque você acaba tendo desconto, né? As concessionárias vendem com valor com desconto para a pessoa jurídica e aí você acaba aproveitando aquele desconto, comprando um carro no nome da pessoa jurídica da sua empresa, mas que na verdade o carro é para uso pessoal do sócio e você acaba misturando.
Então, isso é extremamente negativo, porque quando você senta com um empresário e questiona como é que está o negócio dele, quais são as margens de ganho, se está tendo retorno, não está tendo, se aquele negócio dele está gerando né, caixa, está gerando dinheiro, ele tem essa dificuldade, ele não sabe responder isso aí. Porque como está tudo misturado, né, ele não tem uma definição de prolabore, e é outro erro assim, muito clássico né, do empresário. E aí muita gente acha que é só empresário pequenininho, um micro, e não é. Muitas vezes pequenas empresas ali, eles não têm, fatura milhões né, ano, muitas vezes, mas não tem uma definição clara do seu prolabore, né, de quanto que é o seu salário, de quanto que ele ganha. E aí, os que têm, na verdade, acabam definindo errado. Eu brinco que como é que o empresário define seu prolabore? Ele pega lá um papel em branco, rasga lá do caderno dele o papel em branco. Começa a escrever tudo que ele gasta, né? Pega a famosa bic azul, né? Caneta azul. E vai. Bom, a prestação do financiamento da minha casa é tanto. Da Mercedes é tanto. A Mercedes é tanto, né? Eu tenho que ter uma Mercedes, um carrinho básico, né? Uma Mercedes. Eu tenho uma feira aqui, média de tanto. Meu cartão de crédito ali gira em torno de tanto por mês. Começa a listar ali o famoso padrão de vida dele, né? Soma e dá ali 10 mil, 15 mil, 12 mil. Aí diz, bom, isso é obrigatoriamente o que a minha empresa tem que me pagar. Só que ele nunca pergunta para a empresa se a empresa tem capacidade de pagar aquilo para ele. Se tem fluxo de caixa para isso. Se tem caixa para aquilo. E se realmente vale. Uma vez eu peguei um trabalho de consultoria numa empresa onde o prolabore do sócio era 55% do faturamento da empresa. Meu Deus do céu. Aí como é que você sustenta uma empresa dessa? Né? Eu falo brincando, eu sei que é um pouco pesado, mas é como se o sócio estivesse matando a empresa. Estivesse matando a galinha dos ovos de ouro dele, que é a empresa. Ou seja, aquele ativo que está gerando receita para o empresário, ele está matando dia após dia, ele né? Ele está sufocando. Muitas vezes o negócio, não é que o negócio não seja viável. Eu já tive casos de clientes que o negócio é extremamente viável, a margem é altíssima, tudo para dar certo. Só que o próprio empreendedor, exatamente por não ter essa organização financeira em casa, né, os gastos dele, o controle pessoal dele, ele jogava essa conta para quem pagar? A empresa. Perfeito. E aí a empresa acabava sendo onerada num valor que não era o valor que deveria ser. E, Daniel, é muito provável que muitos dos nossos ouvintes que estão agora nos acompanhando estejam passando por esse problema, né? De tipo assim, poxa, eu não sei quanto que minha empresa deu na última linha. Há uma pergunta aí para você, nosso ouvinte. Tipo assim, quanto que sua empresa lucrou ano passado? Né? Você sabe dessa informação? Se não sabe, você tem um problema na mão. Grande. E assim, quando a gente começa a conversar, né, nesse nível, muitas vezes a empresa eu preciso de ajuda, eu vou contratar uma consultoria. E a verdade é que a depender, inclusive, dessa mistura de patrimônio pessoal e empresarial, a consultoria não vai conseguir chegar e te dar uma resposta de imediato, porque existe essa confusão patrimonial, é preciso organizar a casa primeiro, é preciso mexer em processo, em rotina do departamento financeiro, organizar contas a pagar, contas a receber, de fato, separar, né, esse patrimônio, esses recursos, definir prolabore, enfim, muita coisa do ponto de vista de processo financeiro precisa ser feita, até que você passe a ter informações seguras para que um consultor possa analisar e organizar essas informações para que possa, inclusive, te dar conselhos. Então, assim, tenham muito cuidado com isso. Acho que é bom começar já com esse alerta para o empreendedor, né? Que se existe esse nível de desorganização, de certa forma, isso acaba sendo bastante arriscado, né? Nenhum consultor vai chegar e vai fazer nenhum tipo de milagre. Sem dúvida. É isso que eu ia falar. É consultoria, não é milagre, né? A gente é consultor, a gente não é Jesus Cristo para fazer milagre aqui. Então, depende muito do empresário, do empreendedor. A gente diz o caminho, né? Dá o caminho para ele seguir. Mas se ele vai seguir ou não, aí cabe a ele. Perfeito. A gente tem um exemplo clássico, né? Dentro da rede. Quando a gente iniciou nossa operação, Daniel, eu vou contar esse case aqui, sem contar o milagre, sem contar o santo, né? E a gente teve um cliente, um dos nossos primeiros clientes, que ele tinha um sonho de ter uma fazenda. O cara tinha uma indústria de um segmento específico e tinha uma loja que funcionava como um showroom na frente dessa indústria. A estrutura não era tão boa, mas o negócio gerava muito caixa, tá? Ele conseguiu crescer cada vez mais, foi uma marca que ficou conhecida aqui no nosso estado, pegou um boom aí de um crescimento de um determinado setor e conseguiu expandir sua operação. E esse empresário, ele tinha um sonho pessoal de ter uma fazenda, né?
E aí ele sentia ali toda a vida o prédio dele tinha um problema de infiltração. Toda a vida que chovia ali, meio que alagava, enfim, um problema. E aí ele juntou esse sonho que ele tinha com o problema que ele tinha na empresa. Ele disse, eu vou comprar um terreno para montar a minha fazenda, vou colocar a fábrica lá dentro. Vou resolver todos os meus Vou problemas. resolver todos os meus problemas de uma vez só, né? E aí era um caso, né, de um empreendedor que tinha essa questão da confusão patrimonial, que misturava ali contas empresariais com pessoais e tudo mais. E olha só o que aconteceu, cara. Ele comprou na época um terreno enorme, de 400 mil reais, não fez captação, né, em banco, utilizou recurso próprio da empresa e não fez nem conta, na verdade, né? Na verdade, ele sacrificou o capital de giro. E aí a gente vai ver que foi um problema de decisão de aplicação, um problema de captação errada, né, por falta de conhecimento, mas que quando a gente vai olhar a raiz disso, a raiz está lá nos sonhos e anseios pessoais, né, daquele empreendedor. A intenção dele era muito boa, né, era trazer felicidade para o ambiente de trabalho. O que é que ele pensou? Eu vou montar uma fazenda e no meio da fazenda eu vou botar minha fábrica. Então eu vou estar diariamente cuidando dos animais, tudo que eu sempre sonhei na minha vida, vou ter tranquilidade de morar no campo, e, ao mesmo tempo, vou continuar com a minha fábrica. E aí os problemas começaram a aparecer, né? Primeiro apareceu uma oportunidade que o dono do terreno viu que vendeu para ele os 400 mil e ofereceu o terreno do lado pelos mesmos 400 mil, facilitando o pagamento, e ele foi lá e comprou, dobrou o terreno sem necessidade. E aí os problemas começaram a aparecer. Ele montou e construiu a fábrica, uma decisão de mobilizar capital, né? Pegou esse capital e investiu em ativo mobilizado. Para você, empreendedor que está nos ouvindo, a construção de prédios, tudo aquilo que não faz parte ali do capital de giro. E começou a ter problema de capital de giro. Começou a faltar dinheiro, Daniel, para comprar matéria-prima, para pagar até os funcionários. A receita dele começou a diminuir. Ele não tinha mais matéria-prima para entregar os pedidos que já tinham sido feitos e começou a ter vários problemas operacionais. O custo logístico dele aumentou absurdamente, porque agora ele tinha que pegar os funcionários em casa, levar num ônibus lá para a fazenda. Ele teve que contratar uma cozinheira para, enfim, fazer almoço para todo mundo na fábrica, porque lá era distante, né? Não tinha restaurantes próximos, ele tinha que, obviamente, servir alimentação para aquele pessoal. Então, você vê que a decisão e o sonho dele, pessoal, tomou a frente de tudo na empresa, né? E, infelizmente, a empresa dele, quando a gente chegou, né, já era tarde demais, ele acabou comprando esse terreno sem escritura pública, então não tinha nem como vender. A gente precisa vender ativo para retornar a caixa à empresa e recomeçar o negócio. E isso não pôde acontecer porque não tinha escritura pública. Ou seja, de fato, era um negócio imobilizado e não tinha muito o que fazer. É um caso bem triste, né? Nesse caso específico, o empreendedor perdeu em pouquíssimo tempo um patrimônio que ele construiu ao longo de 20 anos. Mas é um caso que nos alerta para várias situações, né? Essa mistura do sonho pessoal, enfim, com questões corporativas, acho que até uma cultura patrimonialista, a gente vinha falando aqui antes do episódio começar, né? De que assim, existe isso muito forte, sobretudo no empreendedor nordestino, de que ele precisa ali ser o cara que tem estoque, ser o cara que tem estrutura, que tem sede própria, que enfim, é tudo no patrimônio da empresa. E ele acaba, muitas vezes, utilizando mal o capital de giro. Qual que é a avaliação que você faz sobre isso, Daniel? Então, a questão cultural, né? Eu tenho alguns cases também, por exemplo, aqui na Grande Natal, um case de um empresário que ele começou pequeno e no pontozinho de um posto e uma loja pequena, alguns metros quadrados. Ele trabalhava com a parte de representação comercial de um determinado produto. Só que ele começou a vender muito, começou a faturar muito, muito rápido ali. E aí o que é que ele pensou? Bom, eu estou precisando de espaço. E saiu de uma lojinha pequena, num posto de gasolina, alugada, para uma sede comercial enorme, um terreno enorme, onde ele comprou terreno, construiu, chão de mármore, parede de mármore, fez uma estrutura assim de outro mundo, de primeira linha. Uhum. Só que na melhor das intenções, né? Com certeza, ele queria oferecer um local aconchegante, né? Tanto para os colaboradores dele quanto para os clientes, enfim, bem localizado, estruturado. Só que aí cometeu o mesmo erro, imobilizou boa parte do capital dele. E para completar, ele fez algo muito próximo com a vida financeira pessoal dele. Aquela história, as finanças da empresa não tem como a gente separar das finanças das pessoas. E aí, rapidamente, ele saiu de um carro popular para um SUV, trocou o carro da esposa para um SUV, saiu de uma casa pequena de bairro
para uma casa de condomínio fechado, primeiro andar, de alto padrão, ou seja, ele aumentou consideravelmente o padrão de vida dele, imobilizando o capital, chegando ao ponto, Léo, de ele não ter também dinheiro para honrar com os compromissos dele. De não ter dinheiro para pagar os tributos, não ter dinheiro para pagar a folha. E aí ele teve que começar a fazer o quê? A vender tudo que ele tinha comprado. Nossa. Começou a vender carro, começou Processo a vender inverso, casa, né? começou a fazer o processo inverso. E, infelizmente, questão de 1 ano, 2 anos, por ironia do destino, ele voltou lá para o mesmo ponto comercial onde tudo começou. Porque ele teve que sair vendendo tudo que ele tinha comprado para conseguir quitar as obrigações dele. Então isso é muito forte. Um outro caso, um grande shopping aqui de Natal, quando foi aberto, uma empreendedora cometeu algo parecido. Ela foi lá, pegou todas as economias dela, tinha a visão de que não deveria procurar banco, aquela visão que muito empreendedor tem, de que banco vai cobrar juros altíssimos, absurdo, e não vai conseguir pagar, e o que vai quebrar um negócio é os juros que eu pago ao banco, enfim. Pegou todo o capital dela, todo o patrimônio pessoal dela e colocou lá na loja. Comprou o ponto, reformou, mobiliou, comprou estoque, estocou, enfim, a loja linda, maravilhosa, o shopping inaugurou e, ok, começou a vender. Só que nesse momento já não tinha tanto capital, porque a maior parte do capital dela ela fez o quê? Imobilizou. E aí quando ela começou a vender, a gente sabe que hoje em dia praticamente você compra uma garrafinha de água mineral em 10 vezes sem juros no cartão na internet. Né? E praticamente chega de um dia para o outro lá para você, frete grátis e tudo. As pessoas começaram a querer comprar o produto dela, mas querer dividir. E aí, se ela divide, ela recebe também parcelado. E aí não teve caixa. E aí não teve caixa. Ela começou a ter que fazer o quê? Antecipar a venda. Começou a ligar para os operadores de cartão de crédito, dizendo, não, antecipa, antecipa, antecipa. Só que aí estava pagando juros altíssimos por causa disso. Resumindo, o que ela fez? Chegou ao ponto que ela travou. Ela não tinha mais capital para pagar também funcionário, aluguel de shopping, que a gente sabe que é caríssimo. Não tinha mais acesso a dinheiro dela. Aí ela tentou recorrer a banco nesse momento. No momento errado, tentou recorrer a banco. Aí o banco foi lá e disse, tudo bem, eu libero uma linha, mas uma linha no valor muito pequeno e que não ia resolver a vida dela. Moral da história, ela teve que sair vendendo tudo que adquiriu, desimobilizar e entregar o ponto. Né? Um case do meu pai mesmo, a gente estava conversando aqui, né? Minha família tinha uma loja de material de construção e essa visão aí de ter muito estoque, de ter muito patrimônio, acontecia isso. Quando meu pai me chamava lá para ver a loja, uma das coisas que ele mais se vangloriava era de abrir lá o estoque e mostrar lá o estoque enorme, não sei quantos latão de tinta, não sei quantos, né, de saco disso, saco daquilo, cimento. Então o empresário, né, tem muito essa visão de que o imobilizado demonstra se ele está indo bem ou não está. E a gente sabe que hoje em dia não é. A visão é o contrário, né? Quando a gente vai, inclusive, ali para a região sudeste, a gente já vê que a visão já é totalmente diferente. Eu tenho que privilegiar o giro, né, para a empresa nunca parar. Né? A gente sabe que a empresa que quebra não é a empresa que dá prejuízo, é a empresa que falta caixa. Né? A gente vê, inclusive, gigantescas aí registrando, até mesmo você pega essas fintechs aí no Nubank, né? Registrou prejuízo ao longo de anos ali para conseguir gerar uma base de clientes muito forte, mas não quebrou, pelo contrário, vem crescendo a cada ano que passa. Daniel, eu já falo sobre essa questão de estoque, como que o empresário tem um exemplo bem legal para ensinar o empresário de como avaliar se ele está com nível saudável ou não de estoque. Mas antes da gente entrar nessa esfera, você comentou agora há pouco de que a forma errada que os empreendedores têm no caso de definir esse prolabore, né? Que eles saem anotando lá, é 55 mil, é 30 mil, é 15, é 10. Qual é a forma correta? Né? Qual que é um racional que você julga adequado para que o empreendedor que está ouvindo a gente agora simplesmente tenha condição de parar, levantar isso e definir um prolabore que seja bom para ele, né? Ou seja, que remunere a atividade dele e que, ao mesmo ponto, não sacrifique ali o caixa da empresa. Como que funciona esse processo de definição de prolabore? Legal. Imagina o seguinte, primeiro a separação da pessoa física e da pessoa jurídica. Né? Uma coisa é você, pessoa física, outra coisa é sua empresa, pessoa jurídica. Foi exatamente como a gente começou nosso bate-papo hoje aqui. Então a gente tem que primeiro separar. Uma vez separado, imagina a empresa como uma pessoa. Ela é uma pessoa, ela tem um CPF chamado CNPJ. Então ela é uma pessoa. Então imagina essa pessoa chamada empresa querendo contratar um diretor financeiro.
Como que ela vai definir o salário desse diretor financeiro? A média que o mercado está pagando para executar aquelas atribuições para aquele porte de empresa. Então vamos supor que seja, não sei, vamos arredondar um valor aqui, 10 mil. Então, 10 mil é o valor que ela pagaria para uma pessoa ser responsável pelo financeiro. Então, qual seria o valor? Aí imagina o sócio. O sócio, ele é o sócio que uma das atribuições dele, ou a atribuição dele na empresa, é ser responsável pelo financeiro. Aham. E aí ele definiu, porque ele é o sócio, ele é o dono, ele definiu um prolabore de 20 mil mês para ele. Só que aí se coloque no lugar da empresa. Qual é a lógica da empresa ter uma opção de poder contratar uma pessoa no mercado para pagar 10 mil mês, com basicamente as mesmas competências, as mesmas skills ali que o Aham. empreendedor tem, e por que ela pagaria então 20 mil, o dobro, para o empresário? Só porque ele é empresário? Eu li uma vez uma o que é o dono da empresa, eu li uma vez uma reportagem, eu acho que era da Shine Box, do dono da Shine Box, onde ele dizia o seguinte: eu sou assalariado da minha própria empresa. E esse era o título da Aham. reportagem. E basicamente, quando você lia a reportagem, era isso. Ele recebia o mesmo salário para o labore dele, era o mesmo Uau. salário que qualquer outro funcionário, colaborador dele receberia se estivesse executando funções no mesmo nível dele ali, no mesmo valor. Aí alguém pode perguntar: tá, Daniel, mas ele é o dono da empresa, então A qual é a vantagem. vantagem, então? Porque eu sou dono, tenho um risco, porque se quebrar eu posso, né, Aham. quebrar junto, enfim. Qual é o risco? Qual é a vantagem, então, de eu ser dono, já que eu vou ganhar a mesma coisa que o meu colaborador ganha? A vantagem está exatamente aonde? No lucro. Sim. No lucro da empresa, aí sim você vai definir a sua política de dividendo, ou seja, uma parte do lucro você vai Distribuir. reinvestir, voltar para a empresa, e a outra você vai distribuir. Aí esse distribuir é onde entra a sua parte. Então, o ganho do sócio, o ganho do empresário, não tem que estar no prolabore. Tá? O ganho dele tem que estar no lucro. Perfeito. E aí ele deixa de sufocar a empresa, porque a empresa que dá lucro, ela está crescendo. E aí ele cresce junto, você cresce, é uma questão de ganha-ganha. Você não vai sufocar ali a sua galinha dos ovos de ouro. Perfeito. Eu acho que isso é uma dica valiosíssima, tá, Daniel? Porque ela começa a gerar um senso de, sabe, de escassez e de disciplina. Porque, assim, quando o empresário ele decide ganhar no Prolabore, né, querendo ou não, ele vai gerir as suas finanças pessoais de uma forma muito mais solta, né? Quando ele olha para o bolso dele, vem à mente o faturamento do negócio. Ah, minha empresa fatura tantos mil no mês. E a gente já sabe que aí começa o erro daí, né? Os mais antigos, os comerciantes, ensinavam para seus filhos dizendo: olha, apurado não é lucro. E Aham. eu acho que, de certa forma, esse teu conselho vai nessa linha. E aí o que eu acho incrível, né, até nessa reportagem que você citou aqui no nosso episódio, é de que, primeiro, quando você passa a ganhar um valor de mercado, né, isso de certa forma obriga o sócio a, no âmbito das finanças pessoais, se esforçar para cumprir um orçamento doméstico. Isso é uma coisa, né? Que de repente, se ele ganhasse um salário acima, talvez o dobro, como a gente tem visto, até mais do que isso, do que a média de mercado, querendo ou não, ele dá uma relaxada lá nas finanças pessoais. E o mais importante de tudo isso, eu acho que é a mentalidade do dono de ter realmente essa visão de dono, de negócio, de olhar para aquela empresa como um conjunto de ativos, né, de pessoas, de processos, de máquinas e equipamentos que geram um recurso para ele. Então, se eu estou sangrando a empresa, né, a um determinado nível, que está dificultando a empresa de continuar gerando receita, é como você falou, tá? É como se o empreendedor estivesse matando o próprio negócio. E aí, quando ele tem essa lógica de, enfim, ganhar no final do ano, na distribuição do lucro, se houver, algo que é extremamente, enfim, para mim, fundamental em um negócio, a chamada pele em risco. Entende? Porque aí ele começa a entender que o ganho dele está diretamente, no caso, atrelado ao resultado que a empresa dele vai dar. Então, eu tenho certeza que esse empreendedor que ganha um salário de acordo com o mercado e que o olhar dele está fixado lá no variável, na distribuição de lucro, esse é um cara que vai acordar com muito mais motivação no dia a dia. Não sei se você concorda, né? Porque ele sabe que ele só vai ganhar se a empresa ganhar.
né? Se a empresa, de fato, conseguir alcançar um determinado crescimento, se a empresa for saudável do ponto de vista financeiro. Então, eu acho incrível isso. Eu acho que é um exemplo muito top. E o ganho dele, nessa perspectiva, o ganho dele é ilimitado. Ilimitado ao quê? Ao crescimento da empresa. Então, ele não vai ficar limitado a ganhar só aquele valor. Se a empresa dele crescer, duplicar, triplicar, quadriplicar, ele vai crescer junto. A gente não está falando aqui que o sócio ele tem que viver igual um monge budista sem usufruir, né? Sem ter um patrimônio, sem ter um padrão de vida, sem ter uma casa boa, sem ter um carro bom, sem poder viajar. Essa não é a ideia. A ideia é que, num primeiro momento, muitas vezes ele precisa disso para ter uma vida, um padrão mais enxuto na sua vida pessoal, para que ele, naquele momento da empresa, ele priorize a empresa, para que lance essa turbina na empresa para que ela cresça. E aí, uma vez, a famosa lei da semeadura, né? Você tem que primeiro plantar para depois colher, e não primeiro colher para depois plantar. Então, deixa a empresa desenvolver naquele momento, dependendo do momento que a sua empresa esteja, deixa ela crescer, deixa ela desenvolver, não fica sufocando ela, monta um padrão de vida que você consiga viver bem com sua família, e aí, de novo, a gente volta à palavrinha-chave, organização. Organiza as tuas finanças em casa, define um prolabore que seja justo, tanto para você quanto para a sua empresa. Viva naquele momento com aquele valor, foque na sua empresa, foque em trabalhar, foque em gerar resultado. A sua empresa crescendo, você é dono, você vai crescer junto e está tudo bem. Só que aí é um crescimento sustentável. Não adianta fazer o que aconteceu com os exemplos que a gente citou aqui, com os cases que a gente citou. Você crescer rapidamente e recuar rapidamente. Não faz sentido. Então, muitas vezes, é o famoso um passo de cada vez. Você vai dando um passo de cada vez, só que de forma sólida, né? Firme, sustentável, consistente. E aí tá tudo bem. E, Daniel, algo que a gente sempre vê, né, nesses projetos de consultoria, e de fato existe uma falta de consciência. Uma pergunta que eu sempre costumo fazer aos empresários que estão iniciando essa jornada aí de profissionalização das suas finanças, é, olha, antes da gente começar, quanto é que você acha que você ganha aqui na empresa, né? E assim, é absurdo a diferença do que eles pensam e do que realmente é. Já teve casos de empresários assim, eu acho que eu ganho uns 18 mil, e quando a gente foi ver era 30, 33, entendeu? Do que estava saindo ali do caixa. Mas enfim, a gente já falou aqui sobre vários problemas. Eu queria trazer um tom de solução, principalmente nessa fase. Essa fase de fechamento do orçamento doméstico para definição de prolabore costuma ser uma fase difícil, porque envolve muitas vezes uma questão familiar, né? Então, assim, nesse caso, finança é muito mais do que números, né? Está envolvendo ali comportamento, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, coisas do tipo. Então, assim, é algo que a gente fala muito sobre a importância de, nesse momento, envolver a família, né? Conversar abertamente, principalmente com o cônjuge, mostrar, no caso, a situação financeira, o quanto que vocês listar tudo no papel, né? O quanto que vocês estão gastando, entender ali e fazer esse exercício, olha, que tipo de mudança a gente precisa fazer no nosso orçamento para que a gente possa caber dentro daquela nova realidade. Eu acho que esse é um exercício legal, né? E aí, fazendo uma analogia, tem uma ferramenta lá nas finanças corporativas chamada orçamento base zero, né? Vou montar um orçamento ali como se eu não tivesse dívida, como se a gente estivesse iniciando a vida agora. Eu acho que esse é um exercício legal. Então, assim, parar e pensar, poxa, primeira coisa, o Daniel deu uma dica super valiosa, assim, quanto que ganharia uma pessoa para fazer exatamente as coisas que eu estou fazendo na empresa? Vamos supor que seja 10 mil. E aí, eu acho que é uma lição bem preciosa, Daniel. Muita gente erra tentando fazer economias, sabe, economia de cafezinho? A turma de finanças pessoais fala muito sobre isso. E acaba sendo um erro muito crasso, né? Porque, assim, ela começa tira ali um restaurante que ela vai com a família, ela sacrifica um passeio no cinema com as crianças, e aí a vida começa a perder, de certa forma, um brilho. E daqui a pouco a pessoa não consegue sustentar aquele padrão baixo. Então, assim, o que os especialistas dizem nessa área de finanças pessoais é que eles precisam atacar as grandes contas, né? É uma casa, de repente, morar numa casa mais simples, num carro. Você concorda com essa analogia aí, nesses momentos de revisitar o orçamento doméstico? Legal, Léo. Você colocou aí vários pontos bem interessantes, que daria quase que um podcast completo só com esses pontos que você levantou nesse momento. Mas vamos lá. Primeira questão de que finanças não é só número, né? Não é só dinheiro, é uma das bandeiras que eu levanto com o meu trabalho de finanças pessoais.
A gente tem até um jargão que diz: finanças não é apenas sobre dinheiro, é sobre vidas. Aham. Então, dinheiro nunca é dinheiro. Dinheiro são sonhos, dinheiro são desejos. E aí, se a gente for mais adentro, mais a fundo mesmo no cérebro humano, na neurociência, a gente vai entender que dinheiro é uma palavrinha chamada segurança. É Legal. isso. Sempre dinheiro vai remeter à segurança. E segurança é um sentimento inerente, primário de todo ser humano. Todo ser humano, inconscientemente, deseja segurança. Porque o nosso cérebro ele foi criado para nos fornecer apenas duas coisas. Toda a humanidade ela vive em cima de duas coisas, mentalmente falando. Primeira, procriação. Aham. É isso que o nosso cérebro quer. Segundo, sobrevivência. Então, o nosso cérebro, a gente brinca, diz que é do tempo das cavernas ainda, primitivo. E é. A verdade é. Lá no fundo, é lá isso no que- fundo é isso. O nosso cérebro ele quer que a gente procrie para que a nossa espécie continue, não se extingua, né, não acabe nossa espécie. E segunda, ele quer nos ajudar, ele quer nos preservar. Aham. E aí a gente tem muitos comportamentos automáticos ligados à preservação. Só que, atualmente, nem sempre são os melhores comportamentos. Então, a gente tem que entender que dinheiro é muito mais emocional do que a gente imagina. A neurociência diz que 95% das decisões que um ser humano tem ligado a dinheiro são ligadas ao subconsciente. E Nossa. subconsciente é emocional. Então, quando a gente acha que está tomando decisões muito racionais ligadas a dinheiro, na verdade não está. Sempre aquela pessoa que gasta compulsivamente. Eu peguei uma vez um caso de uma mentorada, que a gente fez um trabalho junto, que, resumindo, ela não conseguia juntar dinheiro. Ela tinha maior dificuldade. Ela tinha um bom salário, mas não conseguia juntar. E, resumindo, a gente foi lá na infância dela, porque Nossa. todos os comportamentos do ser humano, 95%, 98%, é da infância, o que você viveu com seu pai e com a sua mãe. A gente percebeu que ela tinha muita grana quando ela era pequena, os pais dela tinham dinheiro, ela vivia muito bem, só que os pais trabalhavam muito, sempre estavam muito ausentes de casa. Ela vivia criada por governanta, por chofé, por funcionários da casa, do lar, e mal via os pais. Então, o cérebro dela associou dinheiro É uma a coisa ruim. falta de amor, falta de carinho, falta de atenção. E aí, assim ficou registrado essa mensagem na mente dela. Quando ela, já adulta, começou a trabalhar, a ganhar o dinheiro dela, sempre que ela ganhava dinheiro, o que é que o cérebro dizia? Olha, fulano de tal, você quer ter falta de amor? Você quer ter falta de carinho? Você quer ter falta de atenção? Ela dizia, não. Então, tudo bem. Então, gaste. Gaste o dinheiro. Se livre do dinheiro. Porque se você juntar dinheiro, você não vai ter amor, não vai ter carinho, não vai ter atenção. É algo, racionalmente, a gente está aqui a nível racional conversando, pode ser meio louco, mas felizmente ou infelizmente é a maneira que o nosso cérebro funciona. E é assim que a gente toma nossas decisões. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Essa questão do orçamento, tem que se sentar a família, né, tem que montar. Ah, Daniel, eu não gosto de falar sobre dinheiro, é outra questão cultural, a famosa dinheirofobia. O brasileiro não tem essa cultura de falar sobre dinheiro, de sobre conversar, isso, não tem, mas é necessário, tem que sentar, tem que montar planilha, ou usar aplicativo, anotar quanto que ganha, quanto que gasta. Daniel, isso é muito chato. É chato, eu não vou mentir, é chato. Mas nem sempre na sua vida adulta você faz apenas o que você gosta ou o que lhe dá prazer. Sim. Muitas vezes você tem que fazer coisas que naquele momento não são prazerosos, mas bem-vindo à vida adulta. É necessário, é né, isso, é Daniel? necessário. Então você tem que fazer para que aquilo, com organização, gere coisas positivas. Ah, Daniel, é porque eu vou me limitar, eu vou me sacrificar, eu vou reduzir o orçamento, eu vou deixar de ir para restaurante, eu vou deixar de viajar. Bom, pensa o seguinte, existe um outro conceito chamado padrão de vida e qualidade de vida. Um erro muito comum do brasileiro é gastar grande parte do seu dinheiro em padrão de vida. Daniel, o que é padrão de vida? Moradia, transporte, saúde, estudo, escola, né, educação, isso é padrão de vida. E o que é qualidade de vida? Aí é onde entra ir a um restaurante, porque você sorvete gosta, no final de semana, na praça. uma viagem com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Então, isso é qualidade de vida. O que gera a sensação de que eu estou vivendo uma vida feliz, uma vida que me dá prazer viver, é quando você gasta o seu dinheiro
com qualidade de vida. E não com padrão. Apenas com padrão de vida. Daí você tira pessoas, muitas vezes, que têm muita grana, não que dinheiro, aí é outra crença, não, porque dinheiro é algo ruim. Isso é crença. É raiz de todos os males. É raiz de tudo, né? Eu prefiro ser feliz do que ser rico. Isso são crenças que são colocadas na cabeça da gente. Não é isso que eu estou falando. É muito bom, é maravilhoso ter dinheiro. Desde que se tenha sabedoria para utilizar. Desde que tenha sabedoria de lidar com ele. Então, você tem que saber lidar com o dinheiro. É onde entra de novo a palavra organização. Quando você tem essa organização muito bem definida e investe de uma maneira adequada o valor para padrão e o valor para qualidade de vida, você consegue ter uma vida sustentada. O que é que o brasileiro faz? A maior parte do dinheiro dele, ele joga para padrão. E aí fica bancando um padrão, morando numa casona, tendo um carrão, gastando equipamentos eletrônicos, joga tudo para lá. E aí, para poder bancar isso, o que é que ele faz? Não, vamos cortar restaurante, vamos deixar de viajar. Uhum. E eu digo isso, Léo, porque eu mesmo já cometi esse erro. Uhum. Eu mesmo, professor de finanças há mais de 20 anos, mestre, eu mesmo, no meu inconsciente, lá lidando com o dinheiro, há mais de 5 anos atrás, eu fazia isso. Eu morava numa casa de mais de R$500 mil, eram 2 carros dentro de casa quitados, do meu e da minha ex-esposa. Só que, para poder bancar essa estrutura, eu primeiro trabalhava 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nossa. A famosa corrida dos ratos, né? Uhum. Trabalhar mais para ganhar mais, para gastar mais, trabalhar mais para ganhar mais, para gastar mais. Eu estava nessa corrida. E aí, para conseguir bancar esse padrão de vida, que é o que a gente entende que é o que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro, eu sacrificava a minha qualidade de vida. Então, eu sacrificava viagem, eu sacrificava sair com minha família, ir para restaurante, ou seja, eu não vivia. Eu só fazia trabalhar. Então, eu não tinha prazer em viver. Eu era quase que uma máquina de trabalhar e fazer dinheiro. Tinha dinheiro? Tinha. Vivia bem? Vivia. Tinha carro? Tinha. Mas eu não era feliz. Nossa. Então, você entende que dinheiro é muito mais do que apenas dinheiro. Quando comecei a lidar melhor com o meu dinheiro e entender o que realmente me faz feliz, não me faz Daniel, mas o ser humano. Ser humano nenhum, ele consegue ser feliz só restringindo, só cortando. Não tem como. Isso é uma questão, de novo, cérebro. Mentalidade. O cérebro da gente, ele quer recompensa. Né? Então, você não consegue, por exemplo, por que regime é tão difícil de se fazer? Porque vai de encontro ao nosso cérebro, é um sacrifício. O nosso cérebro, ele é treinado para fazer, como eu já falei, né, procriar e fazer com que a gente sobreviva. Para que a gente sobreviva, a gente tem que gastar o quê? Menos energia. Então, o nosso cérebro, ele quer que a gente fique no modo stand-by, sem gastar energia. Qualquer coisa que o ser humano tem que fazer para evoluir, para melhorar, ele tem que fazer de início forçado. É uma academia que você tem que ir, é um exercício físico que tem que fazer, é um regime que você sabe que você precisa fazer, mas no momento não é legal. Primeira semana é horrível, cara, é horrível. Fazer uma academia quando você não gosta, ir caminhar quando você não quer, fazer uma reeducação alimentar é horrível. Primeira semana é horrível e tá tudo bem, vai horrível mesmo. Segunda semana já é um pouco menos horrível. Terceira semana já é um pouco menos, até entrar no famoso hábito. Porque entrou no hábito, entrou no automático. E aí você já começa a executar aquilo de uma maneira mais tranquila. E com o dinheiro, é a mesma coisa. Começar a controlar dinheiro, organizar de início é horrível? É horrível. Sim, mas tem que ser feito. Segunda semana é mais tranquilo. 1 mês, 2, 3, você vai começar a organizar que você não vai nem perceber que está organizando. E as coisas vão começar a funcionar, né, ao seu redor. Então, uma dica que eu dou para o pessoal com relação a dinheiro é: entenda, claro, de dinheiro, você tem que estudar, fazer cursos, ler sobre dinheiro em si, mas leia também sobre essas questões da neurociência. Entenda um pouco como é que sua mente funciona, porque 95% de toda a sua decisão, na sua vida, não só em dinheiro, é ligada à sua mente. Quando você começa a entender isso, começa a entender que o seu emocional interfere muito mais do que o racional, você começa a entender os porquês. Por que eu faço isso? Por que eu penso aquilo? Por que eu ajo com o dinheiro dessa maneira? Por que eu sou gastador compulsivo? No meu caso, Léo, era o contrário. Eu era um economizador compulsivo. Essa é boa, viu, Daniel? Eu era o extremo, porque normalmente é o gastador compulsivo, né? Acho que economizador compulsivo eu não conheço ninguém, fora eu.
Então, mas por quê? Eu não conseguia entender. As pessoas chegavam, Daniel, cara, por que você só quer juntar? Juntar, né? Independentemente da quantia que eu juntava, mas eu tinha que juntar. Desde o meu primeiro mês de trabalho como estagiário, eu tinha acho que, sei lá, 17, 18 anos. De lá para cá, eu sempre juntei dinheiro. Sempre Aham, juntei uma parte de todos os meus ganhos. Por que, Daniel? Porque questões, de novo, infância. O aham, que é que eu via na minha infância, de forma geral? Meus pais, né, pai e mãe, discutindo por dinheiro. Dizendo que não iam conseguir pagar todas as contas do mês, dizendo que dinheiro era difícil, que dinheiro não dava em árvore, que eu tinha que trabalhar, quem quisesse ganhar dinheiro tinha que trabalhar loucamente, 24 horas do dia, 7 dias aham. por semana. Aí joga Daniel para fazer adulto. O que é que Daniel fez? A mesma A coisa. mesma coisa. A gente Aham. replica comportamentos dos nossos pais de forma inconsciente. Então eu juntava para quê? De novo, o nosso cérebro. Por isso é importante de você entender. O que é que meu cérebro jogava de mensagem para mim? Daniel, volta lá na tua infância, cara. Olha lá. Tu quer passar aquilo de novo? Tá vendo teu pai e tua mãe discutindo lá? Briga, confusão, gritaria, não vai ter dinheiro, tendo que comer isso, mas era o que tinha para pagar. Enfim, Aham. tu quer passar por isso? Não. Então, meu irmão, trabalha feito um maluco, né? E junta. As pessoas perguntam, Daniel, pra que tu tá juntando dinheiro? Não sei. Eu não sei, cara, eu não sei. Eu lá sei, eu sei que eu tenho que juntar, né? E juntava. Que loucura. Então, assim, você deixa de viver. Durante anos e anos da minha vida, eu praticamente era um zumbi. Era um zumbi. Eu não era um ser humano, era um zumbi. Porque eu só fazia trabalhar. E qualidade de vida eu não tinha. Foi quando eu comecei a entender essa questão de o que é padrão de vida, o que é qualidade de vida, e você ter uma vida mais equilibrada, né? Mais organizada, mais sustentável. De novo, não é que a pessoa não pode ter uma casa boa, não é que a Claro. pessoa não pode ter um carro bom, não é que a pessoa não possa fazer viagens internacionais, usufruir de questões materiais, de forma alguma. Aham. Dinheiro tá para isso também e é maravilhoso, vamos aproveitar a vida nesse sentido também. Mas não é apenas Aham. questões materiais. Foquem em questões que lhe deem qualidade de vida. É Uau. isso que vai lhe dar aquele gás a mais, né? Aquela energia, aquela motivação de dizer: eu estou vivo, eu estou bem comigo, eu estou bem com minha família, eu sinto vontade, energia para viver. E Daniel, primeiro eu queria te agradecer, cara, com esse nível de entrega, assim, acho que você falar e que isso aconteceu com você é excelente. Assim, primeiro que mostra que de fato comprova, né, que existe uma questão emocional, uma questão psicológica por trás dessa questão das finanças pessoais, finanças domésticas. Segundo, que é muito provável que tem muitos empreendedores nos escutando agora que estejam passando por essa mesma fase, né? E que de repente muitas vezes se veem como incapazes de solucionar esse problema. Então, poxa, se isso aconteceu com um cara que era consultor financeiro, né, professor universitário na área de finanças, então falta de conhecimento não era, né? Era uma questão mais profunda aí e queria já te agradecer por compartilhar isso aqui na mesa. Acho que esse é um comportamento que a gente gosta aqui no Redcast, né? De passar, de fato, um conteúdo para o nosso ouvinte que ajude ele lá na ponta, que faça ele perceber que ele não está sozinho nessa. Talvez alguém até esteja se perguntando por que a gente está falando aqui de finanças pessoais, né? A gente trouxe esse tema justamente por entender que não tem como separar, né? Muitas vezes o empresário, sei lá, ele acredita que o negócio dele não está bem, mas a raiz desse problema está lá na infância dele e ele está gastando demais, né? A gente costuma estruturar quando a gente trabalha com esses projetos financeiros, né, separar os caixas ali. Como que é o caixa operacional do negócio e como que é o caixa de investimento, o caixa de financiamento. São vários, né, e a gente acho que precisaria de um episódio só para explicar cada um desses caixas. Já está aberto aqui o convite, tá, Daniel? Acho Já que está aceito. um episódio não vai ser suficiente para a gente tratar de todas essas questões financeiras, né? A gente tem escutado muito ah, reclamações, de fato, e cobertas de razão de clientes nossos, nesse período aí pós-pandêmico, estão sofrendo muito com inflação. Você pega a turma de bares e restaurantes, por exemplo, você vê aí as coisas no mercado, a gente que faz feira, né? Semanalmente, mensalmente, que seja, a gente vê como que as coisas estão evoluindo talvez assim, num ritmo tão acelerado. Eu ultimamente lembrei até do meu pai falando daquela época da A hiperinflação, né? hiperinflação. E tudo mais. E assim, a turma que está lá na ponta sente isso na pele. Porque não consegue repassar esse preço da noite para o dia. Acho que esse é um tema aí para dar um episódio só sobre isso. Mas eu queria
pontuar para o nosso ouvinte, né, que muitas vezes a raiz desses problemas começa em casa. Então esse Daniel já aceitou aqui, então esse vai ser um primeiro de outros episódios que a gente vai gravar sobre essa questão de finanças, né? Mas que sem sombra de dúvidas é um primeiro passo, né? É organizar as finanças de casa para que você possa, a partir de um segundo momento, ter finanças na sua empresa equilibradas. Porque assim, às vezes tem empreendedores, a gente já ouviu, Daniel, talentosíssimos. A gente vai para a área de serviços, por exemplo, né? Então você vê um profissional que era um profissional autônomo, reconhecido demais no mercado, que faz muito bem aquilo, que é tipo assim, a paixão da vida dele é aquela profissão e que às vezes já está se sentindo tão mal com essa situação que ele já está pensando até em desistir. A gente já viu casos dessa forma, né? Uhum. A pessoa geria mal as finanças pessoais, gastava demais, achava que a empresa não dava retorno e tinha um sentimento que trabalhava 12 horas por dia e que meio que isso não retornava. Mas assim, só para a gente ir consolidando esses conselhos, a gente já falou aqui, importância de separar completamente, né? Recursos de pessoa física e pessoa jurídica. Você, empresário, é diferente do CNPJ, você precisa separar esse patrimônio, separar essas contas, esse é um primeiro ponto. A gente já falou aqui sobre a importância de você definir um prolabore que seja compatível a um valor de mercado, né? Relacionado àquilo que você faz para sua empresa. A pergunta é, se você fosse ser contratado pela iniciativa privada, o quanto que a iniciativa privada te pagaria para fazer o que você faz no seu negócio? Esse é um bom racional aí que o Daniel deixou para vocês definirem o prolabore de vocês. A gente já falou que, provavelmente, para quem for precisar passar por um processo de redução orçamentária, é melhor fazer isso no padrão de vida, né, e não na qualidade de vida, ou seja, eu vou manter ali o restaurante no final de semana com marido, com a esposa, com os filhos, eu vou manter a praia, eu vou manter o cinema, eu vou manter ali o sorvete, mas eu vou reduzir em gastos estruturais no orçamento doméstico, para que você tenha condição de ter um orçamento, no caso, equilibrado com a capacidade de pagamento da empresa. E aí, já me encaminhando essa parte inicial, né, Daniel, esse primeiro episódio que a gente está tratando sobre finanças pessoais, eu queria tratar nesse final do episódio sobre a questão de finanças pessoais atrelada a propósitos, né? Ah, a gente sabe que o dinheiro ele acaba sendo um instrumento que pode ser utilizado para que a gente possa alcançar os nossos propósitos. Você falou aí, eu achei super interessante sobre a dificuldade que o brasileiro tem de conversar sobre finanças pessoais, né? E aí, se a família conversa sobre isso, se a família tem sonhos em conjunto, é um excelente momento de colocar isso na mesa. Porque se isso não é colocado, acaba que o dinheiro ele vai ser gasto de uma forma. Como é que eu posso dizer? De uma forma ou de outra vai ser Ele vai ser gasto, né? gasto, Ele vai né? dar o destino dele. Ou seja, o tempo vai passar e se você, empreendedor, não tiver gestão sobre esse recurso, os seus propósitos pessoais não vão ser alcançados, né? Tipo assim, acho que é importante, de uma forma pessoal, que o empreendedor pare e pense o que é que ele almeja alcançar no âmbito familiar, por exemplo, né? No âmbito pessoal, também não tem nenhum problema dele dizer, eu quero possuir um carro X. Beleza, coloca isso como um propósito de vida. E o que é que você vai fazer para alcançar esse ponto, né? Eu acho que o desafio além de adequar o orçamento a uma capacidade de pagamento do fluxo de caixa da empresa, é um desafio também de alinhar esse fluxo de caixa doméstico, né? Ou seja, esse orçamento doméstico, a um propósito que a família tem. Se é uma família que gosta de viajar, então você tem condição, às vezes, de viajar mais de uma vez no ano, 2, 3 vezes ao ano, se você priorizar isso no seu orçamento doméstico, né, Daniel? Então, que dicas você daria para o nosso empreendedor para ele conseguir, né, no caso, primeiro refletir sobre esses propósitos e o que, que ele pode fazer para alinhar o orçamento doméstico com isso? Então, essa questão do propósito, primeiro ele tem que entender o que é realmente o propósito dele. Muitas vezes a gente recebe da sociedade o que é o nosso propósito, né? A sociedade prega que a gente tem que ter isso, que a gente tem que ter aquilo, que a gente tem que viver isso, que a gente tem que viver aquilo. Mas uma coisa é o que a sociedade coloca que a gente tem que seguir. Outra coisa é o que você internamente consigo mesmo e com sua família entende que é o propósito. O seu Aham, propósito enquanto pessoa e o seu propósito enquanto membro de uma família. Uma vez definido isso, quais são realmente os seus propósitos pessoais e familiares, a gente vai ter que colocar no papel. Infelizmente, menos de 10% da população brasileira coloca no papel seus planos, faz planejamento. aham, E desses 10%, 3, 4% consegue realizar o que coloca. Então, assim, são percentuais muito baixos.
Não é à toa que estudos globais dizem que de 80% a 85% dos seres humanos, das pessoas do planeta Terra, estão insatisfeitos. Não gostam da vida que têm, não gostam da família que têm, não gostam do trabalho que têm, Nossa. não gostam deles mesmos. Então, são pessoas extremamente frustradas com elas mesmas e com o trabalho, com sua família, com suas finanças, com tudo. Por quê? Porque muitas vezes ela não sabe nem quem é ela mesma. Aham. E isso pode parecer meio surreal, mas Pode parecer meio que uma viagem, uma é, filosofia vã, sim, né, com Daniel? certeza, Mas faz diferença, né? mas faz total diferença, cara. Léo, eu já passei por uma situação na minha vida extremamente complicada, há uns 5, 7 anos atrás, quando eu passei por uma separação conjugal, que eu olhava para o espelho e eu perguntava: quem é você? Nossa. Cara, eu olhava para minha imagem no espelho e eu perguntava: quem é você? Eu não conseguia me ver. Eu via a minha imagem no espelho, mas eu não sabia quem era aquela pessoa, quem era Daniel, quem é Daniel, de onde vem, para onde vai. Qual o Então, propósito, qual o né? Qual a propósito, né? O que é que eu identidade? estou fazendo aqui? Quem sou eu? Então, isso é muito sério. É aquela velha história, quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Uhum. Então, isso tem que estar muito claro. Eu sei que propósito é algo que está sendo muito falado hoje em dia, Até né? banalizado, né? E chegou a ser tão falado que se tornou banal. Só que é algo assim muito, muito elementar. É a primeira coisa que tem que se procurar. Qual o seu propósito? O que é que você quer? Todos nós viemos com habilidades. E as minhas Sim, habilidades não são as mesmas que a sua, sim. e, né, e cada um tem suas habilidades. E para que a gente tem essas habilidades? A gente tem que entender que é para algo maior. Então, o que é que a gente tem que fazer? Muitas vezes, esse conhecimento que eu tenho, hoje eu consigo entender isso, eu posso ajudar, não é apenas as finanças das outras pessoas, eu posso ajudar a salvar vidas. Uau. Pessoas que estão aí, talvez, querendo tirar sua própria vida, porque já está num nível de endividamento tão alto que não vê. Uma pessoa que Saída, quer né? tirar a vida é uma pessoa que não vê saída para o problema que ela está. Ela acha que não é possível resolver. E ela acredita que a única solução é tirar a própria vida. Então, talvez algumas orientações que a gente der para essa pessoa, para essa família, ela pode ver uma nova esperança, um novo caminho Aham. e parar com aquela ideia de tirar a própria vida. A gente pode dar orientações financeiras para pessoas, onde a gente pode estar evitando talvez uma separação conjugal. A gente está mantendo famílias. Né? É o ministério principal, né? É a família. A família é a base de tudo. Então, se você não tem uma família estruturada em todos os aspectos e finanças é um deles, possivelmente você vai ter adultos doentes. Tá aí, 80% da população é doente sobre Aham. todos os aspectos. Então, quando a gente fala de dinheiro, nunca é sobre dinheiro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito, Daniel. Você falava lá no início da importância do empreendedor conhecer um pouco mais sobre finanças, sobre esse tema. Que tipo de livro, que tipo de material você sugere para que a turma consuma? Já pode aproveitar e deixar suas redes sociais aí. Bom, vamos lá. Livro. Tem o famoso Pai Rico, Pai Pobre, né? Do Robert Kiyosaki. Esse livro é bem interessante por diferenciar a lógica de ativo e passivo, né? De trazer ali uma lição para o empreendedor de que ele precisa colocar grana naquilo que gera grana para ele, do que é um investimento de fato, né? E aí tem essa questão do padrão, né? Muitas vezes, a gente já comentou, padrão e qualidade de Aham, vida. E passivo normalmente está atrelado a padrão de vida. O que é passivo? Essa questão do ativo e passivo não é a visão da contabilidade, tá? É uma visão diferente, é uma visão de aham, investimento. E aí, a casa que você mora é passivo, o carro que você tem é um passivo, porque o que é passivo? É o que tira dinheiro do seu bolso. O que é ativo? É o que coloca dinheiro no seu bolso. O seu carro não coloca dinheiro no seu ele bolso, ele tira. tira. A sua casa pode ser linda, maravilhosa, Gerar mobiliada, conforto. projetada, Aham, gera conforto, maravilha. Mas ela tira dinheiro do seu bolso, ela não coloca. Então, normalmente está ligado a padrão de vida, que é onde exatamente aonde a pessoa, quando começa a ter uma renda melhor, ela começa a jogar, né, alocar o dinheiro para lá, que a gente já conversou sobre isso. E aí, como eu falei, eu cometi esse erro. Mesmo professor, mestrado, tal, 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 ensinando sobre finanças, eu cometi esse erro. aham. E para mim foi uma virada de chave. É um livro tido como iniciante, simples,
Mas quando você começa a entender realmente o que é um ativo, o que é um passivo, e quando você entende que as pessoas que conseguiram ter uma vida financeira Aham. tranquila, confortável, atingir a famosa liberdade financeira, né, como a gente fala, foram pessoas que colocaram seu dinheiro aonde? Em ativos. Ativos que vão gerar Mais renda, recursos. né, Aham. dinheiro para a pessoa, a famosa renda passiva, sem que você tenha que trabalhar para isso. Aí onde está a questão. Porque quando você coloca dinheiro em passivo, você tem que manter o passivo. Então vamos lá, você tem uma renda hoje boa, maravilhosa. Você mora numa casa maravilhosa, financiada, mas está conseguindo pagar tranquilo. Você tem 2 carros, você e a sua esposa, financiados. Prestação alta, são carros muito bons, mas você ganha bem hoje, você está conseguindo pagar. Até aí tudo bem. Até. Só que aí vamos supor que você tem um problema na sua empresa. Você deixa de receber aquele valor. Você reduz 50% do seu ganho. Como é que fica isso? Como é que você vai manter? Como é que você vai conseguir manter esse padrão? Acaba faltando ali recurso para você manter isso, né? E aí, só pegando o gancho do que você vinha falando, acho que a lógica que você queria trazer é que quando você Obrigado. tem um ativo, né? Isso acaba trazendo mais receita para você e o seu patrimônio tende a aumentar, né? E E você consegue ter, porque a lógica, entenda, Daniel, você está dizendo que a pessoa não pode ter uma casa boa, não pode ter um carro bom, de forma alguma. aham, Mas desde que essa estrutura que você monte venha do dinheiro que vem dos seus investimentos. uau, Porque esse dinheiro é um dinheiro que está vindo sem que você tenha que ah, trabalhar para isso, aham, né? Vender horas para isso, como a gente fala. É um aham. dinheiro que está caindo na sua conta de forma passiva. E aí, esse dinheiro você pode usar para fazer sua viagem, para comprar a casa que você quer, para trocar o seu carro, desde que você não precise se matar de trabalhar para isso. Então, essa é a sacada. Então, talvez em algum momento da vida que você esteja, seja um momento de você investir mais em ativos, para que no médio e longo prazo você possa usufruir mais daqueles ativos, dos ganhos que esses ativos vão poder te gerar. Que um segundo livro que eu indicaria para a questão de mentalidade, também já muito falado, muito conhecido, é o famoso Os Segredos da Mente Bilionária. Que esse livro é excelente. Quando você lê esse livro, você muda completamente sua mentalidade. E você começa a entender realmente a questão dos comportamentos, como a gente falou, a questão de você entender que o que você coloca na sua mente, né, tudo que existe hoje a nível físico, visível, como a gente fala, começou no invisível. Um Aham. carro para existir, ele foi projetado antes na cabeça de alguém, numa tela de um computador. Ele tava no campo do invisível para depois se tornar visível. Iniciou com desejo ali, Com coisa do tipo, desejo, com a né? vontade, né? Então, a história sempre fala a alusão a uma árvore. Quando você pega uma árvore que dá frutos, e aqueles frutos não estão bons, vamos lá, uma macieira. Você pega lá uma macieira, uma árvore da maçã. E as maçãs não estão tão bonitas, não estão tão Saudáveis gostosas, saudáveis, né, suculentas. E aí você faz o quê? Se você não resolver, muitas vezes, a origem, a raiz, do você problema. talvez adubar aquela árvore, você regar, né, você ter aquela questão na raiz que não está visível, você não consegue ter uma maçã de qualidade. Então, o ser humano é da mesma forma. O ser humano, visivelmente falando, é reflexo do que está dentro. É aquela história, você só dá o que você tem. Então a pergunta que fica é: o que é que você tem dentro de você? Uau. O que é que está no seu invisível, na sua raiz? Porque se a sua raiz não estiver sendo adubada da maneira correta, se a sua raiz não estiver sendo cuidada da maneira correta, nas minhas palestras eu dou um exemplo seguinte. Pega uma semente. Essa semente é uma semente extremamente de alta qualidade. Ela foi modificada geneticamente, ela foi tirada todas as impurezas, é uma semente perfeita. Não existe outra semente na face da terra igual a essa. É perfeita. Você plantando ela, ela vai gerar uma árvore com os melhores frutos possíveis, os melhores da terra. Não existe outro. Mas pega essa semente e coloca no concreto, no chão. Não vai dar em nada. Uau. Então não adianta você ter uma semente extremamente trabalhada, perfeita, que seria como se fosse O dinheiro ali o, aplicado de maneira errada. inadequada. Você não vai ter fruto. Então Aham. não adianta. Ao contrário, se você pegasse aquela semente e colocasse numa terra fértil, numa terra que você
aduba, numa terra que você joga ali, rega direitinho, como tem que ser, aquela semente vai dar frutos. Então não adianta você querer trabalhar o que está fora de você, o seu visível, se antes você não trabalhar o que está dentro de você, que é o invisível. E é exatamente essa raiz que o livro Segredos da Mente Milionária ele vai trabalhar. Fantástico, Daniel. Queria te agradecer demais pela tua presença aqui no Redcast. Tenho certeza que foi só o primeiro episódio de vários outros que vão vir aí para ajudar o nosso empreendedor a estruturar as finanças pessoais e do negócio deles, né? A gente tem muitos temas aí para a gente conversar, gestão de capital de giro, como combater essa inflação no controle de custos ali, vários temas que vão ser relevantes. Queria que você já desse as suas palavras finais, deixasse suas redes sociais aí para o pessoal te seguir, como que a turma faz para te encontrar aí, e a gente já vai encaminhando aqui o final. Primeiramente, agradecer ao convite e já me colocar mais uma vez aberto a novos convites. É uma satisfação enorme estar com você aqui. Legal. O Léo, antes de um colega de trabalho, é um amigo. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui com você. Ficaria o dia todo batendo papo aqui. Tá É um super assunto que você também gosta, é uma área Aham. também que você atua, área financeira. Então, é um papo que a gente gosta de bater. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar aqui. E é como eu falei, a gente faz esse trabalho de orientação financeira pessoal. O nosso Instagram é Finanças para Pessoas, Legal. tá? Finanças para Pessoas. E a gente tem alguns produtos, mentoria. Iremos fazer agora em outubro um evento presencial, tá? Em off aqui. Primeira mão aqui, ó. Em primeira mão, né? Como a gente fala aqui, um spoiler, né? Um É. spoiler. A gente ainda está fechando ali página do produto e tudo, da imersão, chamada Imersão Caminho da Riqueza. Vai Uau. acontecer possivelmente 22 e 29 de outubro agora, o dia todo, 9 da manhã às 18, 19 horas, 2 dias, 2 Uau. sábados, onde a gente vai trabalhar tudo. A gente vai pegar desde a mentalidade da pessoa, né? O primeiro dia, mentalidade, organização financeira e, para quem tiver dívidas, plano de quitação de dívidas. Vai ser o Legal. primeiro dia. Segundo dia, trabalhar só investimento. Renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários. Então, a promessa do nossa imersão, que já vai na segunda turma, é que a pessoa saia com um plano seguro montado, literalmente montado, que é uma imersão prática, vivencial, Legal. um plano ali onde ela vai escrever e vai sair lá com um manual pronto, para que ela coloque em prática na vida dela, que saia a famosa liberdade financeira, o plano para a liberdade financeira. Tá? Então, dia 22, 29, já convido o pessoal aí a participar. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nosso Instagram, Finanças para Pessoas. E, como eu falei, um dos grandes diferenciais da nossa abordagem de finanças, por isso que o nome é Finanças para Pessoas, é entender que finanças, como a gente conversou aqui já, não é número, finanças não é só apenas dinheiro, finanças é sobre ser humano, Sobre pessoa, comportamento, né? vida, propósitos, sonhos, objetivos, desejos. É isso quando a gente fala de finanças. Por isso que a gente aborda as finanças sempre nessa perspectiva muito mais emocional, né, do que ferramental, do que técnica. Vai ter técnica, vai, Daniel. Vocês vão preencher lá seu orçamento pessoal, quanto que ganha, quanto que gasta, vai ter planilha, vai ter tudo isso. Mas se antes disso a pessoa não trabalhar a sua mentalidade, o seu emocional, que é o que a gente trabalha no primeiro dia, pela manhã, não vai mudar. Não Não se adianta eu chegar sustenta. aqui com a planilha e dizer, Léo, ó, preenche minha planilha aqui, quanto que ganha, quanto que gasta. Você vai, no máximo, ficar com aquela planilha um mês, dois, e nunca mais vai preencher e vai deixar para lá. Engavetar. Então, você tem que realmente primeiro mudar uma mentalidade, um comportamento, para depois você realmente implementar na sua vida e na vida da sua família uma cultura realmente de organização financeira. Perfeito. Daniel, muito obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer a você também que está nos escutando, né, nos acompanhando aí, episódio após episódio do nosso Redcast. Sempre é muito bom ter você aqui conosco. Não perca e até o próximo episódio do Redcast. Obrigado, Daniel. Obrigado.